sabe, eu lembro de uma TED do Simon Sinek, do livro Comece pelo Porquê. Ele falou uma coisa sobre como e porquê, né? Falando sobre um negócio que ele chama de círculo dourado, sobre a questão da oratória, né? É claro que não tem nada a ver com o tema hoje, falar de oratória, tô falando sobre a questão do desemprego e as relações pessoais, as consequências das relações pessoais em relação ao desemprego, né? Como eu já falei várias vezes aqui, eu tenho enfrentado um momento muito agravante em relação ao desemprego, né? São 3 anos desempregado, 3 anos procurando emprego. E no último ano, ou nos últimos meses, eu sobrevivo de doações, né? Então, assim, se não tiver doações de inscritos ou seguidores das redes sociais, eu vou passar um aperto, né? Porque fora isso, eu recebo comida da família. Então, são muitos problemas. E nesses 3 anos, como eu já tenho abordado aqui várias vezes, eu ouço as mesmas coisas, né? Como eu já falei, por que você não tenta mercado, aplicativo, telemarketing, obra? Por que você não vai no CVV? Por que você não vai no Bolsa Família, no serviço social ou numa igreja? É sempre isso e, como eu já falei, né? Ninguém fica desempregado 3 anos. Ninguém fica desempregado 3 anos. Então, assim, eu acredito que existe um porquê. O grande problema é que o desemprego não é que nem uma questão da saúde mental. Quando você, sei lá, quando você ou perde alguém, ou vive algum momento, aí tem lá um psicólogo, um terapeuta, um grupo que vai te ajudar, né? O desemprego não, cara. O desemprego é perda de renda, é perda de dignidade, dependendo da situação, família no meio, moradia. Então, assim, com o tempo que você vai ficando desempregado, a situação ela vai se agravando. E não é um assunto debatido no dia a dia. A gente trata o desemprego como se fosse, tu tá desempregado, pô, é só tu trabalhar no mercadinho, numa lanchonete, pega um carro, vai fazer Uber ou entregar comida, sem entender a complexidade das pessoas, né? É claro que tem pessoas que são firme e forte e vai, mas tem outras pessoas que infelizmente não. Você tem que entender, eu sempre falo, você tem que entender as pessoas, tem que entender o porquê. E eu vejo que nesses 3 anos que eu estou desempregado, ninguém vem com um porquê, sempre vem com as mesmas dicas de sempre, como se eu não tentasse todas elas, né? Tipo, eu já falei, eu posso explicar várias vezes situações, as pessoas nunca vão entender porque é a verdade delas, né? Não tô falando que é algo errado, que é o problema dela, elas estão ajudando de coração, compreendo. Só que, infelizmente, a gente vive num país, cara, num país muito grande, com várias culturas, vários pensamentos, várias dificuldades. Uma pessoa desempregada numa cidade pequena é diferente de uma pessoa desempregada numa cidade grande. Aí dentro de uma cidade grande, uma pessoa desempregada na Zona Sul é diferente de uma pessoa desempregada na favela, na comunidade. Então, são várias nuances que a gente precisa entender e as pessoas não compreendem. Porque o desemprego não é um debate do dia a dia. O desemprego não é o debate do dia a dia. Não se debate desemprego. Se debate desemprego em pequenos ciclos, ou seja, os ciclos acadêmicos, com sociólogos, economistas, cientistas políticos e alguns psicólogos sociais. Mas, no geral, o desemprego ele se torna como se fosse a dica simples, tipo, vai trabalhar no mercado, vai pro aplicativo, vai no Bolsa Família, e a gente nunca entende a situação das pessoas. Eu ontem estava conversando com uma pessoa e começando o assunto, eu falei, não, porque eu tô passando por isso, devido a isso, e agora preciso esperar virar o ano
por causa disso, disso, disso. Aí a pessoa me responde, ninguém espera nada, você tem que tomar atitude. Então, assim, as pessoas elas já vêm com uma resposta sem entender a questão, sem falar o porquê, mas por que você está seguindo essa linha? Mas ela já vem com uma opção própria, né? Aí, meses passados, eu estava conversando com uma outra pessoa e ela falou assim: vai capinar. Vai capinar. Tipo, aqui onde eu moro nem tem mato, essas coisas. No bairro onde eu moro, pelo menos aqui perto, né? Então, assim, as pessoas elas não sabem a realidade de outras e querem opinar. E toda vez que eu entro numa crise de desemprego, semana retrasada eu postei diariamente que eu precisava de emprego urgentemente e as pessoas com as mesmas dicas. Tipo assim, tô há 3 anos procurando emprego, todos os tipos, nem currículo, nem para entrevista eu sou chamada. Aí a pessoa vai lá e me manda mensagem, envia currículo para isso. Teve uma que enviou uma lista de e-mails de empresas de recursos humanos, de empresas, sendo que já veio para metade, mesmo assim não fui chamado para nenhuma entrevista. Vai tentar o Bolsa Família, já tentei o Bolsa Família, foi negado. Vai tentar o aplicativo, já tentei o aplicativo, tá em excesso na região onde eu moro. Então, assim, ninguém fica desempregado 3 anos, ninguém fica. Vai mercado. Pô, mano, eu literalmente, nos últimos anos, eu já falei, tava conversando com um amigo. Cara, eu falo de política há mais de 15 anos. Minha vida é exposta nas redes sociais. Não, é só pagar. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, assim, eu falo de modelo de trabalho, gestão de trabalho, desemprego, futuro do trabalho. Eu falo sobre essas questões nos últimos anos de forma incisiva. Eu vou ter que deletar o meu LinkedIn, por exemplo, e criar uma nova conta. Então é mais ou menos isso. Uma conta de, sei lá, 5 anos, porque a anterior de 10 anos foi deletada, quer dizer, foi hackeada. Então, assim, vou ter que fazer tudo de novo, porque eu tô desempregado, desesperado, que, por mais que eu deletar meu LinkedIn, eu vou ter que deletar minhas redes sociais. Mas aí eu escrevo para outros sites, como é que eu vou apagar? Então, assim, eu tento explicar, mas as pessoas, não, ninguém faz isso, não. Só ninguém faz isso. Aí eu falo, não, pô, tem vaga de emprego que está pedindo tua rede social. Para tu entrar no consulado, para tu pedir visto no consulado americano, você tem que divulgar tua rede social. Então, assim, você acha que a galera não vai te vasculhar? Tenta mercado. Pô, mano, esses dias me mandaram um e-mail, me mandaram uma mensagem para ir no Burger King, ensino médio incompleto. Pô, aí eu vou lá, eu com um ensino superior completo, vários cursos. Porra, tem a questão da linguagem corporal, eu já falei várias vezes, eles também não querem contratar qualquer um. As pessoas parecem que o mercado, lanchonete, telemarketing, obra, é banco de desempregado desesperado. É claro que não, mano. Eles estão cientes disso. Eles estão cientes disso. Você acha que eles vão pegar qualquer um, me arruma um emprego aí e vai te empregar? Não vai, não vai. Então, assim, quando eu desempenho várias questões, a galera, a galera fala que eu tô fugindo, que é isso, que é aquilo. Eu já falei, mano, eu já tentei isso tudo, já converso, eu pesquiso sobre, eu estudo sobre. Até penso que eu quero fazer faculdade de sociologia, sou formado em história, quero fazer faculdade de sociologia e começar a fazer uma pesquisa ampla sobre o desemprego, porque ninguém fala sobre. Ninguém fala sobre. Então, assim, ou quer dizer, pouca gente fala. E a gente precisa ampliar esse debate porque a gente vai entrar num caminho. Acabou de sair uns dados da CAGED. Esse mês foi o menor número, foi a menor foi a menor abertura de empregos desde 2019, mês de agosto. Então, assim, abriu 140 mil postos, a menor desde 2019. Eu já ouvi pessoas falando que não tá fácil, para os recrutadores que não tá fácil, porque tá complicado. O processo seletivo é algo complicado. Eu tenho desenvolvido isso várias vezes. Então, assim, isso acaba atingindo em mim, que eu tenho uma formação e um conhecimento muito amplo e complexo, que eu estudo, que eu conheço,
além de todo mundo precisar, principalmente pequenas e grandes e médias empresas, que é planejamento, estratégia, posicionamento de marketing, assessoria de imprensa, até social media, copy, eu tenho todo esse conhecimento e a galera sequer pergunta. Às vezes a pessoa precisa de um profissional como eu, mas está lá me empurrando pro mercado. Aí eu explico para ela, ela vai dizer, ah, não, é ruim. E aí as relações elas acabam se perdendo, porque por mais que eu argumente, a pessoa não entende. Aí o que acontece? Eu acabo me estressando. Eu acabo me estressando, porque eu tenho enfrentado isso nos últimos anos e é uma situação extremamente complicada, é uma situação extremamente delicada e infelizmente a galera não quer compreender, mas não compreende justamente por causa disso. O desemprego não é algo debatido, não é algo conversado. Então, assim, as pessoas mandam uma mensagem para você, trabalha, ninguém, como é que é? Não trabalha porque não quer. Não é assim, não é assim. E claro, tem outras questões que eu não gosto de falar sobre, mas eu estou começando a pensar. Eu sou uma pessoa que caminho para um viés intelectual, para um viés de pensamento. Então, assim, eu tenho um pensamento muito, muito diferente de muita gente. Eu estou dizendo que eu sou melhor, melhor, melhor do que todo mundo, porque cada um é bom naquilo que essas pessoas são. E talvez por eu ser negro, por eu expor minhas fotos, a pessoa acha que eu tô no mesmo balaio do que a maioria das pessoas da minha cor. Então, e acha assim, ah, esse cara aí, ele tá desempregado porque não quer, então pum, vou jogar ele para ele é simples. Então não é assim, a minha situação ela vai se agravando porque eu sou uma pessoa meio que fora da caixa, em aspas. E se alguém viesse perguntar, vamos conversar, vamos tentar entender, mas assim, vir na escuta, vir na defensiva e não partir pro ataque. Não partir pro ataque porque você não conhece a pessoa. Se eu tô conhecendo alguém, mano, eu não vou fazer milhões de perguntas, mas eu vou fazer uma porrada de coisas. Vou ver perfil, vou estudar, vou ver tudo, comentário das pessoas, o que ela fez, o que ela faz, o que ela gosta, para eu tomar uma decisão. Como agir. Esse é o pensamento. Se você quer dar opinião sobre qualquer assunto, você tem que conhecer a pessoa. Você tem que entender do assunto. Você tem que saber o porquê. Depois, assim, depois do porquê, ok, como? É que nem o tal livro lá. Apaixone-se pelo problema, não pela solução. A gente tem que entender a questão do problema, o porquê da situação. Só que, pô, a galera ela já vem com dica direta. Ah, que nem um outro rapaz no meu Instagram. Mano, ele fez 3 comentários contando a história dele. Não é assim, cara. A história dele é a história dele. É a dificuldade dele. Se ele venceu, pô, parabéns. Mas não quer dizer que a história dele vai dar certo em mim. Que nem outro rapaz aqui no YouTube falando do negócio de vender água na rua. Como se a cada esquina surgisse um Rick Chester. Não é bem assim. Não é bem assim. E a questão tá complicada. As projeções é que a gente tem uma crise de desemprego muito forte nos próximos anos. Então, assim, se isso acontecer, tu vai empurrar todo mundo para o mercado, para a obra, para o telemarketing, para a lanchonete, para o aplicativo, porque essas profissões vão ser as primeiras que vão acabar. Porque o varejo tá em queda, tá? Os números estão em queda, provavelmente vai contratar menos. Mercado, a mesma coisa, principalmente pela questão do autoatendimento, do atendimento automatizado. Então, assim, vai demitir gente, assim como lanchonete, como aplicativo também, dependendo da situação. Então, assim, daqui a pouco nem tem como você jogar essas pessoas. E assim, não é nem 10, 20 anos, não, é 5 anos que pode acontecer. Mercados já fazem isso. A maioria dos mercados já fazem isso. A maioria dos mercados já fazem isso. Lojas de roupa já fazem isso. Então, assim, a gente precisa, sim, debater o desemprego. E deixa eu falar uma coisa.
entenda a pessoa, compreenda a pessoa, busque entender a situação da pessoa. Cara, a tua verdade não é a verdade da pessoa e vice-versa. Eu tenho batido isso na tecla de toda vez. E quando eu falo isso, as pessoas falam que eu tô agindo com arrogância, que eu sou maior. Não, mano. Se a gente parasse pra sentar, ouvir, pô, quero te ouvir. Aí, pum, baseado no que eu tô escutando da pessoa, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Pô, talvez eu tenho uma rede de contatos que, pô, eu possa apresentar para essa pessoa, talvez eu tenha eu tenha uma ideia, essa pessoa possa me ajudar. Talvez essa pessoa possa me ajudar. Se a gente pensar assim, escutar a pessoa, em vez de sair já empurrando a sua dica, muitas vezes os problemas não estariam acontecendo. O problema é que as pessoas, elas querem impor suas verdades, elas querem já jogar suas opiniões e esperar que a pessoa fale, ok, sim. Nem todo mundo tem uma inteligência emocional de entender. Porque, mano, tudo que vai e volta. É a lei, é a verdadeira lei, mano. Causa e efeito. Causa e efeito. Então, assim, se eu falo sobre determinado assunto, eu tenho que entender como aquela pessoa vai reagir, e se reagir, como ela vai me responder, e se me responder, como é que eu vou reagir. A gente precisa entender isso. Por isso que a gente tem um alto índice de violência, de morte, de desentendimento, porque a gente quer impor nossas verdades, seja em qualquer aspecto, na verdade dos outros. E não é bem assim. A minha situação do desemprego, ela é muito complexa. Ela é muito complexa. Como eu já falei, eu só tenho 3 caminhos hoje. Ou eu dou certo como criador de conteúdo, ou eu passo no concurso público, ou alguém me indica um emprego direto. Tipo assim, ação. Não é alguém me mandar, manda um e-mail para esse lugar aí que tá chamando gente, porque eu já tentei e não fui, eu não vou ser chamado. São dados. Então, assim, só tem esses 3 caminhos. Não existe outras possibilidades. Claro que, assim, todos os dados não é 100% concreto. Às vezes, pode dar sorte na vida e alguém me chamar. Mas não tem funcionado assim. Eu não participo de entrevistas de emprego desde março. Eu tô há 3 anos desempregado. Se eu conseguir 5 entrevistas de emprego, é muito. E teve uma época que eu distribuía 50 a 100 currículos por dia. Eu tinha 5 currículos diferentes, modelos diferentes, segui todo o caminho e mesmo assim não era chamado para uma entrevista. E mesmo assim alguém vai lá e manda para mim, pô, envia esse currículo lá porque estão chamando. Vai lá na central, na rede de emprego que estão chamando. Porque infelizmente, como eu já falei, para terminar, existe apoio para uma pessoa que tem saúde mental, saúde física, mas não tem um apoio para quem está desempregado. Não existe mapeamento do desempregado. Por desempregado, o caminho ou é subemprego, ou é Bolsa Família, ou é Bolsa Família, ou é aplicativo, ou por sorte empreender. Só que, mano, às vezes a pessoa não tem preparo para nenhum desses 4, ou não tem preparo nem questão financeira ou outras questões para esses 4. E o que acontece são as consequências, são as pessoas que tiram suas próprias vidas, são um mapa da situação de rua que tem aumentado, que tem mudado, tem muita gente que está desempregado em situação de rua, que está desempregado há bom tempo, por diversas questões, mas a galera não quer entender, porque imagina, se falam para mim, imagina você falar para um senhor de 50 anos que trabalhou a vida toda numa indústria, numa empresa, aí foi lá, demissão em massa, ele não tem condições para ser Uber, não tem condições para ser entregador de aplicativo, que precisa às vezes bancar uma esposa que possa estar doente, um filho, às vezes um neto, ou uma senhora, ou uma mulher que acabou de ter um filho e não consegue oportunidade de emprego. Aí ela tem que empreender, vender água na rua e ao mesmo tempo tem que cuidar da criança ou das crianças. Então, assim, a gente precisa entender o porquê para depois ir buscar o como. Vamos escutar, vamos conhecer. Quero saber a tua história. Ok, essa tua história. O que a gente pode fazer? O que eu posso fazer? Eu vou buscar. Se eu não posso ajudar, eu vou buscar outras pessoas que possam ajudar. Então, assim, esse é o caminho. Esse é o caminho. Infelizmente, a galera já vem com ideias prontas, como se fosse solução fácil. E não é. Então, assim, escutem.
vamos aprimorar e vamos melhorar as relações pessoais com as pessoas desempregadas. Senão, mano, a situação só tende a piorar. É isso.